Boa noite, povo de Deus. Peço para o Espírito Santo ajudar você a entender coisas proféticas essa noite, porque eu vou falar coisas grandes aqui. Amém. Espírito Santo. Oh, Espírito Santo. Ajuda-nos. Nós somos dependentes de Ti, Espírito Santo. Amém? Tome seus assentos. O Salmo 110, 2 diz assim: domina no meio dos teus inimigos. Nós temos acostumado às vezes pedir para Deus tirar nossa luta, tirar nossa guerra, tirar nossa dor, tirar nossos adversários. Quando Davi entendeu, ele disse que Deus prepara uma mesa para ele diante dos inimigos. Talvez você já pediu para Deus tirar um problema. Olha o nível de revelação e intimidade que Paulo tinha com Deus. E ele orou 3 vezes para tirar um problema. Sabe o que Deus disse para ele? Que o poder de Deus se aperfeiçoava no problema. Paulo estava falando de um problema. Ele cita 2 coisas muito fortes. Uma, ele diz um espinho na carne, mas ele diz: foi-me dado um demônio para me esbofetear. E então ele diz para que eu não me ensoberbecesse por causa das muitas revelações. O coração da gente é enganoso. E às vezes uma situação que a gente está passando, que talvez para você é uma situação muito ruim, às vezes ela é apenas um cuidado de Deus para você crescer. Eu sou muito alegre de conhecer vocês, conhecer Diego e Daniele. Eu vou falar um pouco sobre algumas coisas espirituais na terra, mas aqui, essa cidade é como uma cidade de governo. Deus usa lugares, né? No Mato Grosso do Sul eu tenho uns pastores que são muito amigos meu. Pastor Serginho em Campo Grande, em Naviraí, profeta Bertelli, e em Carapó, o apóstolo Alberto. Alguns desses homens eu conheço há mais de 20 anos, outros 10 anos, 15 anos. E tenho respeito por eles, né? E um dia desse eu estava falando, um pessoal em Dourados, a cidade de Dourados é tipo essa aqui, ela é maior e cheia de cidades em volta, sabe? Na cidade de Dourados, eles fizeram uma rotatória bem grande e colocaram a bandeira de 17 cidades em volta. E eu não tinha visto aquilo, eu falei aqui, é um centro geodésico. É um centro. A cidade de vocês é um centro geodésico. E já existe uma medida de fidelidade de Deus depositada em retorno para vocês. Em Lucas 19 diz que tinha um homem, um servo que foi fiel. E ele diz assim: você foi fiel ao que eu dei na tua mão. Ele diz: sobre 10 cidades te dou autoridade. Mas ele tinha recebido 5, depois ele recebeu 10. Esse ministério é um ministério apostólico de exercer autoridade sobre a cidade. Por isso Deus permitiu. Teve uma pessoa aqui que foi usada mais forte em Jezabel, porque todo mundo tem um pouquinho do veneno da Jezabel. Não é só ela. Ela tinha uma especialidade de um espírito de maldição muito forte. No momento que está passando essa luta, é ruim. Você acha que foi fácil para Elias ficar 3 anos e 6 meses comendo de um corvo? Depois comer da mão de uma viúva estranha? E depois correr 40 dias e 40 noites com medo de pedir para morrer? Só porque a mulher falou que ia matar ele? Então quando Deus está forjando o ministério, Ele passa ele por situações, às vezes de dor, às vezes de tristeza, às vezes de angústia, às vezes de aflição. E eu queria fazer um pedido para vocês. Quando você for orar,
Os primeiros 5 minutos você ora pela sua casa, amém? E os segundos 5 minutos você começa pelo Diego e a Daniela, ora para a casa deles e depois apresenta esses pastores, os pastores que servem aqui, os pastores que já estão servindo lá, porque para que eles entendam a vontade e se estabeleça o governo de Deus. Que o governo de Deus não é feito por denominação, é por um reino de sacerdote. Uma coisa é você ser um pastor presidente e os outros têm que caminhar com você independente do que você faz. Uma outra coisa é você ser um pastor na dependência de Deus e Deus colocar pessoas. No ano de 1970, meu pai teve um sonho que ele tinha que vir para Mato Grosso. Ele dizia, chegando na capital, à direita de Cuiabá, na entrada de Cuiabá, meu pai construía um prédio de 7 andares. E ele contava para nós que nesse prédio só cantava e orava, não pregava. Eu tinha esquecido esse sonho. Mas caminham comigo hoje algumas irmãs, pastoras, missionárias, que vieram da Assembleia de Deus, que eram discípulas do meu pai. E no ano de 2000 se começou uma rede de intercessão no Centro Geodésico da América do Sul. Para você entender o que é o centro, o meio. Que nem tem um furinho que você às vezes cai aquela tampinha da panela, aquele negocinho. Quando você tem um mapa assim, você quer descobrir onde é que é o centro, né? Você coloca uma tampa grande de panela em cima do mapa e risca com a caneta naquele buraquinho, é o centro. O centro geodésico, o meio. Sabe quando alguém roda um prato no dedo? Ele está com um dedo no meio do prato. Se o dedo fazer isso, ele tem que ir equilibrando ali. Ele tem que equilibrar o dedo ali. Há uma matemática do céu. Quem governa o centro, governa a circunferência. Está ao vivo? Então eu vou me poupar de falar umas coisas, depois o Diego fala no particular para vocês. Algumas coisas que já se faz, que o reino das trevas chegou antes que a igreja se estabeleceu no centro geodésico. O centro geodésico da América do Sul, o meio da América do Sul, é em Cuiabá. A América do Sul é 12 nações reconhecidas pela ONU, mais algumas Guianas, que eu chamamos de filho de José. Cortou um pouquinho? Não, pode deixar, vou falar agora não. E nós somos 12%, todos os continentes da terra junto. Essas 12 nações, elas são 12% de todos os continentes junto. E Deus colocou no Brasil o lugar do governo para estabelecer. Você pode descobrir que teve um tal de Foro de São Paulo que existe, que é dos comunistas, onde ele começou? No Brasil. O diabo vem se organizando para destruir a América do Sul. Qual é o país mais rico de petróleo da América do Sul, vocês sabem? Venezuela. Olha o que está lá. Por que eu estou te fazendo isso e abrindo teus olhos? Você sabe onde é o centro geodésico do mundo? Qual é a cidade mais disputada do mundo? Vocês sabem? Jerusalém. Hoje tem perto de 8 milhões de judeus lá. Em volta de Jerusalém tem 280 milhões de muçulmanos querendo destruir. Eles não dão nem o dízimo, eles dão a metade do dízimo daquele povo. Eles não se dobram e não têm medo de ninguém. Eles estão no lugar de governo. É lá a cidade do grande rei. Eles não precisam temer, eles têm que temer só a Deus. Eles não precisam temer ninguém. Eles não precisam temer homens, não temem ninguém, eles temem a Deus. E a Bíblia diz que o endurecimento veio em parte para Israel, até que se completasse o tempo dos gentios, e nós estamos vivendo o tempo dos gentios. Só que a igreja de Jesus que começou lá, em volta de Jerusalém, havia uma riqueza de petróleo muito grande. Esse mesmo espírito que age na Cuba, na Venezuela, e que está lutando com todas as forças para dominar o Brasil, esse mesmo espírito é o mesmo espírito daquelas 280 milhões de pessoas que cercam Israel, do islamismo, que governa aquelas nações. É o mesmo espírito. Aqui com um detalhe muito pior, aqui ele é cheio de pornografia, sujeira e homossexualidade. Entram e fazem cocô dentro dos templos.
Essa semana botaram fogos em algumas igrejas do Nordeste. É o mesmo Espírito, lutando contra um povo. Tem muita gente que fala da nossa nação. Deixa eu dizer para você, dentro da nação tem uma outra nação. Nós temos o Brasil, um país a ser conquistado, mas nós temos uma nação santa, povo adquirido para manifestar as obras de Deus. O último povo que Deus vai usar é a América do Sul, para sacudir toda a terra com o Evangelho. Toda a terra com o Evangelho. E aquilo que nós fizemos, não que nós vamos parar de orar, mas aquilo que nós fizemos, quando eu digo nós, a igreja, nesses 2000 anos de oração, esses próximos 20 anos, será feito mais pela adoração. Eu estou falando coisas de que Deus me revelou. O tempo de cantar chegou. O tempo de adorar chegou. E nós precisamos entender, todo aquele mundo em volta de Israel é cheio de riquezas e de petróleo. Ninguém produz mais nada, porque aquele espírito, que islamismo, comunismo, espiritismo, tololismo, iluísmo, é contra Cristo. O mesmo islamismo esse ladrão que está preso, ele doou uma área muito grande em Brasília, para a turma do Arafat. Tem construção, tem tudo lá. Eles estão muito organizados, eles são muito perigosos. Nesses dias nós precisamos da mão de Deus, muito forte. As pessoas que não entendem do mundo do Espírito, eles estão numa dessa de já ganhou. Mas eu quero dizer para você, não tem nada de já ganhou. Eles são perigosos. Nós temos que se manter em oração e firme na fé. Não vejo nada de já ganhou. Eles manipulam pessoas, eles manipulam a imprensa, eles roubam, eles falsificam, eles são perigosos. Corrompem. Se eles estão roubando 15 anos, roubando e estão sendo vistos agora, eles têm habilidades de roubar. Mas a adoração traz luz, a adoração traz revelação. Os seres viventes, quando eles adoravam, e João começou a falar da visão que ele teve, aí ele olhava para eles, e ele via que eles eram cheios de olhos, por dentro e por fora. Eles enxergavam, eles viviam uma dimensão da onisciência de Deus, que Deus transpassa o limite e a barreira. E eu queria falar algumas coisas para vocês, que elas são proféticas para a nossa nação, e depois eu vou mostrar para vocês um projeto que Deus falou comigo, de adoração, para estabelecer um governo do Espírito Santo sobre a América do Sul, e trazer a glória de Deus sobre essas 12 nações. Essas 12 nações é uma figura de Israel, e Brasil é Judá. Você vai ver que algumas vezes o exército de Judá vencia o exército de Israel. Viu isso na Bíblia? Era mais bem equipado. Nós temos 400, perto da faixa de 420 milhões de habitantes na América do Sul. 208 milhões está no Brasil. O Brasil tem a mesma quantia de pessoas do que todos os outros países da América do Sul junto. O nosso exército de aviões e coisas que vale aos outros. E deixa eu dizer uma coisa para você. No Brasil tem muito mais evangélico que todos os evangélicos da América do Sul, tirando o Brasil fora. Por quê? Porque Brasil é Judá. E Judá é o quê? Louvor. Já foi o tempo de nós querer aprender louvor com o americano, com os outros. Eles vão vir aprender aqui. E os ministérios que são proféticos, casado com a adoração, diga comigo, ministérios proféticos, diga casados, aliançados com a adoração. Esses vão estabelecer governos. Eu estou aqui, sabe por quê? Porque Deus levantou o Tiago como um homem de governo. Aqui é um lugar de treinamento de homens de governo, ministérios de governo, mulheres de governo. Por quê? Porque Deus quer estabelecer através do centro geodésico que Ele colocou ali,
um governo na América do Sul, para através da igreja da América do Sul, estabelecer o governo dele na terra, para a grande colheita. E isso vai ser muito rápido. Muito rápido. Deus vai fazer as coisas numa dimensão muito rápida da agora para frente. Então o nosso nível de cuidado, de busca, de disciplina, tem que melhorar na presença de Deus. De zelo pelo propósito, zelo pelo aquilo que Deus tem para a nossa nação. Somos privilegiados. E eu queria começar contigo falando dos juramentos de Deus. Abra comigo tua Bíblia no livro de Salmo. Salmo de número 89. Na Bíblia Deus jurou para 2 homens. O primeiro homem que ele jurou foi para Abraão, o pai da fé. Salmo de número 89. Versículo 3 diz assim: fiz aliança com o meu escolhido. Jurei a Davi meu servo. Para sempre eu estabelecerei, e a tua posteridade será firme o teu trono de geração em... Lá em Lucas ele diz para Maria, ele será Emanuel, Deus conosco, e o seu nome é Jesus, e ele se assentará no trono de Davi. Mateus 1:1 diz, Jesus filho de Davi. Mateus 22:16, eu Jesus sou a raiz e a geração de Davi. O que vai trazer Jesus, ele descerá com glória sobre a terra, buscar a igreja dele, é a adoração. Nesse mesmo capítulo, olha comigo aqui, versículo 34. Não violarei a minha aliança, não modificarei o que os meus lábios falaram. Uma vez jurei por minha santidade, seria eu falso a Davi? A sua posteridade durará para sempre, e o seu trono como o sol perante mim. Ele será estabelecido para sempre como a lua, fiel como a testemunha nos céus. Talvez você via Davi como um homem de guerra. Deus teve muitos homens de guerra. Josué foi um homem tremendo de guerra. Davi guerreou para reconquistar muita coisa que tinham perdido. Josué era muito mais da espada que Davi. Davi, ele trouxe Deus para a terra, porque ele descobriu que o Espírito dele habita no meio dos louvores. O louvor atrai ele para cá. A adoração vai puxar Deus para cá. Vai comigo para Atos 2. Quando Pedro abriu a boca, a primeira coisa que ele fala é do juramento de Deus. Atos 2, 30 diz, sendo pois profeta, sabendo que Deus lhe havia jurado que um dos seus descendentes, diga um dos seus. Você sabe quem é esse? Jesus. É muito profético o nome que vocês têm aqui. Jesus Rei. Eu gosto muito daquela canção, Jesus, te entronizamos. Sabe o que é entronizar? Preparar um trono para ele se assentar. Ele vem sobre a adoração. Nós estamos trabalhando 72 horas de oração em lugares estratégicos de batalha. E estou desafiando o pastor de vocês, não vocês. Eu preciso é dele, da palavra dele, para ano que vem nós fazer 72 horas de oração, trabalhar outros ministérios, visitar. E isso tem que ver, quem de vocês entendeu, assim, desses pastores, falando, pastor, eu posso ir visitar igrejas para falar desse propósito? E trazer líderes. Com 10 equipes nós já fizemos. Algumas equipes vêm com a minha turma, né? Quem está à frente desse negócio de cuidar os músicos e cuidar das equipes é o Hélito. Porque levita, só levita que entende levita. A única coisa que eu entendo dos levitas, Paulo, é que eles estão sempre levitando, viu? Parece que eles não são daqui, acho que eles não são mesmo, né? Eles não sabem viver aqui na terra, é um trabalho, né? Eles são meio conectados com o mundo da música.
Eu queria que você lesse comigo 2 Samuel 23. Você vê uma coisa que Davi disse antes de morrer. Ele falava sobre a igreja. Diz assim, são essas últimas palavras de Davi, filho de Jessé, palavra do homem que foi exaltado, do ungido de Deus, Jacó, do mavioso salmista de Israel. O Espírito do Senhor fala por meu intermédio, a sua palavra está na minha boca. Disse o Deus de Israel, a rocha de Israel, por mim falou. Aquele que domina com justiça sobre os homens e que domina no temor de Deus, é como a luz da manhã, quando sai o sol, como manhã sem nuvens, cujo esplendor depois da chuva faz brotar a erva na terra. Não é assim para com Deus a minha casa, mas estabeleceu comigo uma aliança eterna, em tudo bem definida e segura, e não me fará ele prosperar toda a minha salvação e toda a minha esperança? Porém os filhos de Belial serão todos lançados fora como espinhos, pois não podem ser tocados com as mãos, mas qualquer que os tocar se armará de ferro e haste e de uma lança, e o fogo serão totalmente queimados no seu lugar. Volta lá para o versículo 5. Sim, a minha dinastia está em perfeita harmonia com Deus. Ele estabeleceu uma aliança eterna comigo, firmada e garantida em todos os ângulos. Sem dúvida, me conduzirá ao sucesso. Em tudo se proporcionar todos os desejos do meu coração. Aqui ele estava velhinho e falando de uma aliança. Põe para frente. Próximo. No entanto, os perversos serão cortados e lançados fora como espinhos, que não são reunidos com as mãos. A minha tradução diz, não pode tocar com as mãos. Observa que a guerra no tempo de Davi era no braço e no espírito. Mas ele está apontando para a igreja e falou, vai haver uma batalha. Porém os filhos de Belial todos serão como os espinhos que se lançam fora, porque não podem ser tocados com as mãos. O 7. Mas qualquer que os tocar se armará de ferro e de haste de uma lança, e a fogo serão totalmente queimados no mesmo lugar. A igreja tem trabalhado muitos anos, 2000 anos a igreja trabalhou, limpando a terra com muita oração e se estabelecendo. Assim como o diabo trouxe coisas novas. Se você ficar analisando, parece que Jesus vai perder, e Jesus nunca perdeu para ele, tá? Então agora ele está derramando o fogo da adoração, e a terra é limpada pela oração, e os céus é limpado pela adoração. Quando vocês estão adorando aqui, há uma grande batalha no céu dessa cidade, muito forte, muito forte. Por que é uma resistência para você não vir para a adoração? Porque o diabo está segurando e diga, um menos que eu tenho contra mim. Porque eu estava mostrando algumas coisas sobre uma noiva madura no livro de Cantares de Salomão, né? E do capítulo 4, o noivo olha para a noiva e ele diz assim, no teu pescoço penduram-se 1000 escudos de Davi. Eu vejo que eu cresci dentro do meio evangélico, falando que aquele livro é um livro de marido e mulher, não tem nada a ver. Aquele livro é o livro de Jesus e a igreja. A adoração traz refrigério, mesmo que o teu corpo canse, mas ela produz vida na igreja. Amém? Vá comigo para o Salmo 132. Aqui tem mais um juramento de Deus a Davi. E para você entender isso, aqui algumas pessoas agora começaram a ser tomados em alguns propósitos nazireu, raspar a cabeça, deixar cabelo, andar descalço. Encontrei o irmão meio vestido de saco, sabe? Né? Para você entender esse manto de adoração, ele, aliado à adoração, ele é um manto de propósitos. Você estabelece você por propósitos. Deus ama propósito, desde que você seja um homem ou mulher que faça o propósito e cumpra. Eu tenho muitos propósitos que eu carrego comigo, entende? E aqui o próprio Davi diz assim, lembra-te, Senhor, a favor de Davi,
de todas as suas provações, como jurou o Senhor, como fez votos ao poderoso Jacó. E ele diz: não entrarei na minha tenda que moro, não subirei ao meu leito em que repouso, não darei sono aos meus olhos, nem repouso às minhas pálpebras, até que encontre lugar para o Senhor, uma morada para o poderoso. Ouvimos dizer que a arca se acha em Efrata, a encontramos no campo. Entremos em sua morada, adoramos, prostrado ao estrado dos seus pés. Levanta-te, Senhor, entra no lugar do teu repouso, tu e a arca da tua fortaleza. E aí ele fala com a igreja, porque aquele tempo era sacerdote, era a casa de Levi. Hoje a Bíblia diz: vós sois sacerdócio santo, vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exulte os teus fiéis. As nossas obras, as nossas sementes, a Bíblia diz que a nossa maneira de andar é a vestidura do linho fino. A nossa justiça, ele diz: vistam-se de justiça os teus sacerdotes, exulte os teus fiéis, por amor de Davi teu servo. Ele diz: não despreze o rosto do seu ungido. 11. O Senhor jurou a Davi, confirma o juramento e dele não se apartará. Rebento a tua carne, farei subir sobre o teu trono. Sempre quando Davi fala para Davi e essa pessoa, não existe meio termo. Quando fala para os filhos de Davi, dependia da fidelidade deles. Para Jesus, o que Davi fez, garantiu um descendente dele, seu Cristo. Quando fala dos filhos, olha no 12. Se os teus filhos guardarem. Agora no 13 ele já volta a falar da igreja. Ele diz: pois o Senhor escolheu a Sião, preferiu-a para a sua morada. Este é para sempre o lugar do meu repouso, aqui habitarei, pois a preferi. Abençoarei com abundância o seu mantimento, e de pão fartarei seus pobres. Vestirei de salvação seus sacerdotes, de júbilo exaltarão seus fiéis. Ali farei brotar a força de Davi. Preparei uma lâmpada para meu ungido, cobrirei de vexame seus inimigos, mas sobre Israel florescerá a sua coroa. Amém? São muitas as profecias de Deus. Já que tu está em Salmo, vá comigo para Isaías capítulo 9. Quando você vê aquela palavra: um menino nos nasceu, 9:6. Um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros. O seu nome será maravilhoso, conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Para que aumente o seu governo e venha paz sem fim sobre o trono de Davi, e sobre o seu reino, para estabelecer e firmar mediante juízo e justiça, desde agora para sempre. O zelo do Senhor dos exércitos fará isso. Deixa eu dizer uma coisa para você. Essa mentalidade podre de islamismo, comunismo e outros ismos que tem aí, satanismo e outras coisas, isso será desarraigado com juízo e justiça, através de entronizar Jesus pela adoração. Está começando a ser descoberto. Por quê? Porque Deus já está com um grande mover de adoração na nossa nação. Há uma batalha contínua para as pessoas não virem para a adoração, não se entregar para a adoração. Ainda em Isaías, vá para o capítulo 16. Versículo 5 diz assim: então um trono se firmará em benignidade, e sobre ele, no tabernáculo de Davi, se assentará com fidelidade um que julgue, busque o juízo, e não tarde em fazer justiça. Capítulo 22, versículo 22. Diz assim: porei sobre o seu ombro a chave da casa de Davi. Ele abrirá e ninguém fechará, fechará e ninguém abrirá. Essa chave, ela está sendo liberada sobre a terra. É a adoração. Amém? Eu quero te mostrar algumas coisas proféticas. Logo que Israel entrou na terra prometida, eles tinham uma função de eliminar um espírito, eliminar os cananitas que estavam lá.
E aconteceu algumas coisas. Uma tribo se fingiu, que são os Gibeonitas, e enganaram Josué e fizeram aliança. Uma outra tribo é a que estava em Jerusalém, que é os Jebuseus. Eles estavam estabelecidos no centro geodésico do mundo. Em poucos anos, eles tinham que ter limpado aquela terra, deixado ninguém, e tomado conta daquilo. Volta lá para o livro de Josué, capítulo 15. Josué, capítulo 15. Versículo 63. Tem uma lista, os ferezeus, jebuseus, assim. Uma lista de 7 povos, que Josué tinha que entrar e com Israel eliminar eles. Uns pegaram uns jegue velho magro, uns pão velho bolorento, vieram, se fizeram de vítima, dizendo que eram de muito longe, fizeram aliança. E eles entendiam de aliança. E Israel fez aliança no nome do Senhor, tipo um propósito, um voto, e não podia agora quebrar aquele voto. E diz assim, versículo 63 de Josué 15: não puderam, porém, os filhos de Judá expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém, e assim habitaram os jebuseus com os filhos de Judá em Jerusalém até o dia de hoje, até o dia que foi escrito ali. Os jebuseus tinham que ser tirados de Jerusalém, para lá estabelecer o governo de Deus. Sabe quem conseguiu tirar os jebuseus de lá? Quem sabe? Um adorador. Vá para o próximo livro agora, capítulo 1 do livro de Juízes. Agora é um bom tempo depois, porque as tribos cobiçavam aquele lugar. Judá era para ficar lá, porque Jerusalém pertencia dentro da terra de Judá. Mas Judá foi lá, apanhou e não tirou eles de lá. Então um outro povo ousado, uma outra tribo ousada, versículo 21, diz assim: porém os filhos de Benjamim não puderam expulsar os jebuseus que habitavam em Jerusalém. Antes os jebuseus habitaram com os filhos de Benjamim em Jerusalém. Diga comigo, misturaram. Os jebuseus se misturaram com os dois governos das duas tribos, porque a primeira tribo que colocou um rei foi Benjamim, e a segunda tribo que colocou um rei foi Judá. E essas duas tribos tentaram tirar os jebuseus do lugar do governo de Deus, da cidade de Jesus. Para você ter um entendimento profético, do dia que eles entraram naquela terra com o nome do Senhor, o nome do Senhor veio misturado, e se misturou com a idolatria. Até Davi limpar Jerusalém e estabelecer o governo de Deus, e governar todo Israel, e governar sobre todas as nações em volta, levou 500 e poucos anos. Vem para a tua terra. Quantos anos tem o Brasil? Que veio os cristãos para cá, misturado com idolatria. E eles vêm pelejando. E eles vêm pelejando. E Deus colocou o Jerusalém da América do Sul aonde? No Brasil. Nós somos Judá. Nós somos o irmão mais forte. Nós temos a tribo para a qual tocou o centro geodésico. É daqui que se estabelecerá o avivamento para a América do Sul e para a terra. Se o comunismo cair dessa vez aqui, não cai só se roubarem. Talvez, como Deus vai fazer, não sei se vai fazer, mas Deus vai fazer quando o povo estiver unido, e já começou uma unidade. Tem algumas pessoas contaminadas, envenenadas, endemoniadas, tem. Eu louvo a Deus porque eu não sou um deles. Só isso.
Porque se eu não sou um deles, foi por uma obra que Deus fez na minha vida. Só por isso. Não porque sou alguém. Mas eu queria que você compreendesse essas duas datas. As tribos tinham que exercer um governo de Deus, que começou com Judá, e aqui começa, na América do Sul, com o Brasil. Se o comunismo não for tirado do Brasil, ele se estabelece. Por isso que eles trouxeram o Foro de São Paulo para cá. E os próximos anos serão anos de adoração e de guerra e de batalha. Independente desse, daquele. Estão falando, é a última chance. Nunca tem a última chance. A igreja está indo e ninguém vai parar a igreja. Ninguém vai parar a igreja. Deus disse que vai fazer e Ele vai fazer. Deus disse que vai fazer, vai fazer. Nós não tiramos a Dilma no voto, mas Deus tirou ela. E aquilo que se alguém der conta de roubar, eu quero dizer para você que Deus não para, Ele continua. Ninguém para a igreja. A igreja está se estabelecendo porque essa é a vontade de Deus. No caso de você ter uma surpresa, não esmoreça, nós estamos indo. Vá comigo para 2 Crônicas para você entender o mistério. 1 Crônicas, capítulo 11. Gremplo di Seferekere Saraba. Diz assim: então todo Israel se ajuntou a Davi em Hebrom, dizendo: somos o mesmo povo que és tu. Outrora sendo Saul ainda rei, eras tu que fazia as saídas e entradas militares com Israel. Também o Senhor teu Deus te disse: tu apacentarás meu povo Israel e serás chefe sobre o meu povo. Assim, pois, todos os anciãos de Israel vieram ter com o rei Davi em Hebrom, e fez com eles aliança perante o Senhor, e ungiram Davi rei sobre Israel, segundo a palavra do Senhor, por intermédio de Samuel. Diga comigo: as tribos se uniram. E diz assim, versículo 4: partiu Davi e todo Israel para Jerusalém, que é Jebus, porque ali estavam os jebuseus que habitavam naquela terra. E disseram os moradores de Jebus a Davi: tu não entrarás aqui. Porém Davi tomou a fortaleza de Jerusalém de Sião, e esta é a cidade de Davi. Porque disse Davi: qualquer que ferir os jebuseus será chefe e comandante. Agora olha aqui para mim. Hoje nós estamos ainda vivendo um governo meio misturado. Hoje eu estou numa igreja que ela é casa de Davi. Mas às vezes eu vou numa igreja e eu vejo que ela é casa de Saul. Está havendo uma mudança. Há pouco eu dei uma palavra para um irmão aqui, que ele saiu de um sistema. E às vezes acontece algumas coisas que o sistema faz com você, né? Uns lançam as flechas, outros metem a mão na cara, os outros chutam na bunda. Isso é porque Davi, ele começa dentro da casa de Saul. E às vezes você pensa por quê? Tudo faz parte do desenho de Deus. Você está entendendo? Então ele foge. E aí o pau come em cima. Quando fizeram isso comigo, eu entendi que Davi é tipo clara de ovo. Quanto mais bate, mais cresce, mais fica firme, mais fica branco. Pode bater que é eu. Diga comigo: pode bater que é eu. Essa é a casa de Davi. Deus está treinando o exército dele, da maneira dele, do jeito dele, para o propósito dele. Ele está unindo homens, está unindo mulheres com um foco, que vão cumprir o propósito. Esses jebuseus ficaram misturados. Ficaram misturados. Esse espírito de Bolívar, esses bolivarianos,
que é esse Foro de São Paulo, esses comunistas que estão aqui, ele veio junto na descoberta da América para cá. Esse espírito de maldição. Da hora que começou, levou 500 e poucos anos para ser limpado e estabelecido o governo de Deus. E as nações se dobrar diante do Senhor. Nós temos com 500 e poucos anos de Brasil. Está chegando o tempo. No livro de Hebreus, capítulo 10, versículo 1, diz que a velha aliança era a sombra das coisas que viriam. Você está entendendo o tamanho da profecia que está sobre nossos ombros? Esses próximos anos serão anos de batalha muito forte. Eu queria lhe convidar. Desperta tu que dorme, desperta para a adoração. Desperta para a oração em língua durante o dia. Adora. Adora Ele. Deus começou uma coisa que Ele não quer terminar. Sabe quando Shaul chamou as pessoas para a guerra? Ele matou um boi, picou os pedaços e mandou para o líder das tribos e falou: se você não vir, eu vou te picar em pedaço. Esse sistema velho de igreja acabou. É um governo velho por opressão que tinha aqui. Esses 500 anos o Brasil foi governado por um sistema de política eclesiástica suja e opressão. Mas no meio da casa de Saul foi treinado Davi. Esse sistema velho de denominação velha estão tudo podre, casado com o governo, casado com a política. Mas Deus, usando para cá, começou a treinar Davi dentro da casa de Saul. Não um homem, milhares de homens e mulheres. Aí você pergunta: por que você está aqui? O que saiu de lá? Você está entendendo? Por quê? Porque você era Davi. E tu não aguentou mais. E Deus vai tirar muito mais Davi de dentro da casa de Saul. Saul falou: se você não for, eu pico você em pedaços. Sabe como é que é o governo de Davi? O governo de Saul é um governo por opressão. O governo de Davi é um governo por inspiração. Ele falou assim: o que for vai ser comandante. O que for eu vou honrar. O que conquistar será honrado. Você vai dos dois jeitos. Uma coisa é você ir para não ser picado, e a outra é você ir para você ser grande diante de Deus. E a unção que tem, que está vindo pela adoração, e essa liderança apostólica e profética que Deus começou a estabelecer, uma coisa nova dentro da nossa nação, que já faz quase 20 anos que está sendo estabelecido, é para um governo por inspiração. Você tem prazer no sofrimento, você tem prazer nas coisas de Deus. Alegrei-me quando me disseram: vamos começar o culto, vamos à casa do Senhor. Alegrei-me quando me disseram. Às vezes estou numa guerras tão fortes, corpo doendo, a cabeça doendo. Vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem, vai tudo bem. Deus nos chamou para isso. Nem todo dia está legal. Desde o dia que cheguei aqui, o pastor de vocês está dando umas tonturas, sabe? Eu falei: será que ele sabe por quê? Será que ele sabe o tamanho da dimensão das coisas que vão acontecer? Que aqui é um QG de treinamento de um exército para estabelecer o reino dele. Amém, povo de Deus? Diga comigo: quem governa o centro governa essa conferência. E se Davi, 500 e poucos anos depois, conseguiu, ele trouxe a arca, estabeleceu a adoração. Ele já era um adorador de contínuo. Deus está cheio de Davi. Davi, ele é o sétimo na casa do pai dele. Essa palavra não é para você, é para mim. Você saber a meu respeito. Eu chamo Davi e sou o sétimo na casa do meu pai. Eu não moro no centro geodésico porque eu quero.
Deus me plantou ali para estabelecer um governo de Deus pela adoração. Eu era envolvido com a intercessão na América do Sul e sabia do propósito, mas até então Deus não tinha trazido para mim a existência, que era uma responsabilidade minha. E no ano que eu fiz 50 anos, Deus começou a falar comigo. Em 2015, Ele começou a falar comigo. Eu estava num lugar precisando de uma palavra de Deus, e eu chamei algumas poucas pessoas para orar comigo das 3 às 6 por uns dias. E quando terminei o propósito, eu voltei para casa. Me deu a vontade de falar para eles: terminei um propósito, Deus não falou nada. Eu voltei para casa, estava um friozinho. E a Irilda ainda não tinha saído da cama. Eu falei: vou para a cama. Quando eu me deitei, ele falou assim: levanta, eu quero falar contigo. Então eu fui para a sala onde eu oro. E ele me levou no centro geodésico, onde a gente fazia os atos proféticos. E eu vi uma torre de 7 andares sendo construída. E eu disse: como será isso? Ele falou assim: será em 7 anos. Começando o propósito da adoração em 2017. Agora no início de janeiro já vamos comprar a propriedade. Essa torre, para você ter uma ideia, ela tem 7 andares. Sempre terá adoração num andar. Quando a igreja de vocês, com o povo daqui, com as caravanas de vocês estiver lá, um horário em cada 24 horas será dessa igreja. Cada igreja vai ficar lá 15 dias por ano. Pode ir 2 vezes também, entende? Mas 15 dias é responsabilidade. Pode ficar o tempo todo lá, se quiser até mudar para lá pode. Mas é uma responsabilidade de não será com 24 turnos. Será com centenas de igrejas de toda a América do Sul. Mas quando vocês vão estar adorando, das 8 às 9, o ministério de vocês vai estar sendo transmitido ao vivo para toda a terra. Às 9 horas termina o horário de vocês não param. Começa no outro andar. Se vocês estão no 6º, começa lá no 2º. Não dá tanto barulho um do outro. Porque você não pode falar: para a adoração. Deixa adorar. Quando terminou o horário do outro, 4 horas depois vai ser falado: agora vocês têm que desocupar o púlpito. O salão não, porque vai uma outra equipe organizar, porque dali um pouco ela vai começar ao vivo, 4 horas depois. E depois que nós começar essa adoração lá, ela não vai parar até o arrebatamento. É um lugar onde vai funcionar o corpo, não tem nome de denominação. Sobre uma palavra que eu recebi. E devagarzinho eu estou entendendo. A gente vai fazer em volta da torre 24 casas. Vai ser uma casa do tamanho dessa igreja. Metade, um quarto para mulher, para ficar umas 30 mulheres, 30 homens no outro quarto, com belichão, tudo de cimento na parede. Uma cozinha com uma mesa grande. Você chega com a sua caravana, aluga a sua casa por 15 dias. Quando chega a hora de você ir embora, está chegando um outro ônibus, dali um pouquinho para vir para aquela casa. Outra igreja. Sempre vai ter lá, no mínimo, 24 igrejas. Já são mais de 200 que já estão caminhando para ir para lá. E eu quis ir falar com os pastores de igreja grande, o Senhor falou: não, trabalhe em igreja pequena, os pastores pequenos, que até o tempo de chegar lá, todos eles serão igrejas grandes. Não vai atrás do sistema de saúde, o Senhor me disse. Eu tenho agenda todo dia, o Senhor falou assim: não vai lá. Eu não digo por que eu não vou. Eu vou aonde tem Davi. Eu não fui chamado para Saul. A casa de Saul faz mal a gente. Você vê que só vem um da casa de Saul já tenta te matar dentro da tua igreja. Né? Saul vem atrás da gente para matar. Ele não veio atrás de você. Entende?
Saúl tira os cabelos da gente da cabeça. Saúl tira o sono. É uma figura daqueles crentes endemoniados que tem. Mas Deus está fazendo uma coisa muito grande. Acima do que pedimos, que pensamos, do que ouvimos, que vemos e que desceu ao nosso coração. Eu fui na Venezuela, levei uma palavra de fé para a igreja da Venezuela. Eu não falei nada disso lá. Quando eu cheguei em casa, Deus falou assim: chama o profeta Alex Gonzalez para vir aqui, para falar sobre o tabernáculo de Davi. E eu vi a roupa dele, que ele estava com a camisa listrada branca e vermelha, de atravessada assim, você não esquece mais nunca. Você encontrar um camarada com a roupa branca e vermelha listrada de assim. E olhando as fotos no celular, achei ele. Mandei a foto dele para um pastor que eu tinha o telefone, nem o telefone dele eu tinha. Me acha esse pastor. Me deu o telefone dele. Quando eu liguei para ele, que foi tomado num choro muito grande, ele falou assim: há 8 anos atrás, eu chamei os pastores para nós começar a adorar na Venezuela, para mudar a Venezuela, mas ninguém me obedeceu. Eu falei: não tem problema quando Deus falou contigo. Deus falou, Ele vai cumprir. Amém. Em janeiro eu levantei com o pastor Alberto e os pastores uma oferta para mandar para a Venezuela. Não, fevereiro. Acho que foi fevereiro. Ele tinha saído de casa, tinha caído o teto da casa dele. O ministério dele é de um profeta, ele fica andando, ele não tem igreja local. Antes de ele me conhecer, ele ganhava $2 por semana, era a ajuda dele. Era uma boa ajuda lá, viu? Mas agora ele não estava ganhando nada, as igrejas cortou. O teto dele caiu, ele falou para a esposa dele: só adora, eu vou falar de fé. Ele saiu pregar e falando da prosperidade de Deus. E Deus falou: levanta dinheiro e leva para ele. E eu mandei dinheiro para 5 ministérios lá. Semana passada levantamos uma outra oferta. Quando uma pastora que eu tenho, que eu comunico com ela, que ela fala bem português, que vem no Brasil pegar o dinheiro e transforma em dólar, e depois no dinheiro deles, ela falou, quando eu liguei para ele, e falei, ela falou: eu tenho la plata para usted. Ele falou assim: irmão Davi. Ele falou: irmão Davi, né? Ele começou a chorar, ele não parava de chorar. Ela falou assim: ele chorava no telefone, porque está difícil as coisas lá, está doída as coisas lá, muito doída as coisas lá. E ele ficou 30 dias comigo aqui. Nós ficamos na palavra. E tudo que eu ia mostrar para ele, ele pegava o caderninho dele, tudo ele já tinha anotado. Os mesmos textos, as mesmas revelações. O propósito de Deus com a América do Sul. O diabo sabe o que tem debaixo da nossa terra e dos nossos mares. Lá no Oriente Médio está o maior depósito de petróleo debaixo da terra. Sabe qual é a diferença hoje de nós, das outras nações? Nós temos o segundo maior depósito de petróleo. Nós temos o maior depósito de água na América do Sul. Nós temos o maior pulmão de floresta aqui. E você quer algo profético mais sobre o Brasil? O Brasil é o único país onde um muçulmano e um judeu têm feira junto e são amigos. O único. O cara chega não sei de onde, mora do lado da tua casa, põe música alta, te incomoda e você ainda cumprimenta ele e recebe ele bem. Não é assim? Por quê? Todas as nações são recebidas aqui. Brasil tem o rosto do céu. Olha as pessoas como é que nós temos, tudo diferente um do outro. Só o céu vai ser assim. Você vai para as nações, você viu que um lugar que você chega, parece que são tudo igualzinho. Você viu em Portugal? Você muda de nação, o único lugar que todo mundo é diferente. Brasil, tu és peculiar. Brasil, tu és escolhido. No ano de 1948, Deus usou um homem chamado Oswaldo Aranha para dizer: Israel é nação, e quem abençoa aquele povo é abençoado. Esse governo maldito que está se encerrando aqui,
que começa a acabar na América do Sul, vai se diluir de ser queimado. A glória de Deus vai fazer isso, não é ninguém não. Mas cedo ou mais tarde vai ser limpo. Deixa eu dizer uma coisa para você. Esse mesmo povo tornou deserto todo o Oriente Médio. Você sabe que no Oriente Médio não chove? Você sabe qual é o lugar que chove do Oriente Médio? Você sabe? Em Israel. Anda naquelas nações. Grande parte virou deserto, deserto Saara. A revolta contra Deus e a maldição de Israel. E quem amaldiçoa Israel é maldito. Esses presidentes vão no Oriente Médio, não iam em Israel. Uma vez só, em todos esses anos desses comunistas do governo, foram lá e não reverenciaram as pessoas do Holocausto. Você está vendo a dimensão profética que a igreja está indo? Ninguém vai deter a igreja. Amém? Ninguém vai deter a igreja. Essa nossa torre custará 12 milhões. A terra nós vamos comprar agora. Vai vir gente de muitos lugares construir isso. Porque Deus está falando isso em toda a terra. Nos Estados Unidos tem alguns lugares que já tem adoração 24 horas há anos. Só que é a nível de denominação. Deus nunca deixou eu falar nome de minha denominação. Depois que eu estava 17 anos andando com José Rodrigues, um dia se reuniu os pastores e o pastor Ebinho disse assim: o pastor Davi do ministério ficou estalando o dedo. Ele 16 anos lá dentro. Quando eu estou aqui, eu sou do Rei Jesus. Semana que vem eu sou do outro, eu sou do outro. Todo lugar eu sou do corpo de Cristo. Porque Deus estava preparando o meu coração. Mas eu já pastorei uma igreja com 1000 membros e Jesus pediu. Depois eu tinha uma com 100 e poucos, Jesus pediu. E hoje eu estou cuidando dentro de um desígnio de Deus. Porque alguns ministérios, eles simbolizam Asaf. E você simboliza Asaf. Existem 3 unções diferentes. Asaf, Gedotum e Ramã, que eles completam algo junto com Davi. Se você pegar o Salmo 73, você vai ver que Asaf passou uma crise tão grande. E no meio da crise você faz pergunta, faz coisa. Ele disse: eu quase fui para o inferno. Depois ele disse: eu entendi que o ímpio vai perecer. E nós passamos pela luta por um propósito. E Deus está treinando ministérios específicos para se levantar com uma autoridade grande. Deus estabelecerá uma rede ministerial de adoração sobre toda a América do Sul. Pessoas vindo e indo em toda a América do Sul. Se fará uma rede de intercessão pela adoração. E virá um avivamento. No ano de 2005, Rony Chaves esteve no centro geodésico. E enquanto ele profetizava, ele viu cair uma lágrima de Jesus. Ele foi tomado de uma visão. E ele disse que aquele lugar era como que um mar. E era como que tivesse caído uma pedra bem naquele lugar. E formou uma onda dentro do Brasil. E ela, quando cai uma pedra na água, você viu que a onda é redonda? E ela falou assim, e aquilo cobriu toda a América do Sul. E depois aquela onda balançou e ela foi para todas as nações. Nesse tempo, daquela turma que reunia lá, nem sei por que eu estava lá. Eles chamaram eu e meu pastor. E nós estávamos lá. E na hora que eles foram entregar as 12 bandeiras para a América do Sul, um profeta pegou as bandeiras, e aquele profeta, quando ele vai fazer, ele anda com o apóstolo Léo, quando ele tem que achar uma pessoa assim, o dedo dele faz assim, e Deus puxa o dedo dele, e ele vai lá naquela pessoa, sabe?
E ele saiu no meio do povo. E ele foi achando as pessoas com as 12 bandeiras, né? E ele tinha uma bandeira na mão. E ele estava procurando um cara, até que ele me achou. E ele entregou uma daquelas bandeiras para mim. A penúltima foi entregada para o meu pastor. E a última para mim. E quando ele me entregou, o Senhor falou assim: você viu que você pegou a última? É, os últimos são os primeiros. Deus tem uma coisa grande para fazer através de nós. Eu queria que você começasse a sonhar com esse lugar de adoração, onde milhares e milhares de igrejas vão ir adorar. E eu queria tomar uma liberdade. Ore 1 minuto por mim por dia. Esses dias nós fomos visitar uma família de pastores no interior de Goiás, numa cidade chamada Doverlândia. E aquela pastora pediu que eu visitasse um casal de pastor da Assembleia de Deus, que eles estavam passando uma luta muito grande, para dar uma palavra para eles, como eles organizar uma equipe de intercessão. Então, quando eu terminei de falar, eles pediram para mim orar por eles. Eles dobraram o joelho e eu orei. Eu estava com uma dor tão grande aqui, nessa perna, nas minhas costas, que eu estava assim, caminhando pela fé. Quando eu terminei de orar, eu falei: vocês oram por mim? O esposo dela orou. Depois ela levou a mão nas minhas costas, começou a chorar. E ela disse: eu sei o que Deus tem para mim, mas o que Deus tem para você é 1000 vezes maior. E você precisa de muita intercessão. Aonde você vai, pede para pessoas orar por você. Eu tinha ido lá ajudar ela a montar uma equipe de intercessão. Deus dá autoridade sobre cidade, sobre estado e sobre nações. No centro geodésico, lá, são alimentados 3 Leviatã: a Leviatã do Brasil, a Leviatã do Mato Grosso e a Leviatã da América do Sul. Eu já tive batalhas com essas Leviatã. Eu já tive batalhas. Eu aceitei minha mulher levar para o hospital para não morrer lá em casa. Ela levou, fez exame, não mudou nada. Foi 30 dias de dor de cabeça ininterrupta. Eu já tive dor de cabeça tão forte, de eu tomar remédio e dar um apagão sexta-feira, só caí no normal segunda-feira. Quando eu achava que era sábado de manhã, era segunda-feira de manhã. Pastor, você retrocede? Malequita não vai me matar, se um dia eu morrer na linha de frente. Eu não sou daqueles que retrocedem, não sou daqueles que correm, mas eu sou dependente das suas orações, né? Então me dê 1 minuto de oração, porque se você me der 1 minuto de oração por dia, você vai me dar 30 minutos por mês. Eu já sou muito grato. E para o seu pastor, dê a ele 5 minutos do teu dia, cedo, e distribui os outros 5 para essa outra turma aqui, que já ajuda eles. Porque esses ministérios que estão se levantando para destronar Jezabel, para destronar Leviatã, eles não têm nada a ver com a religião. Eles enfrentam guerra muito grande. Não pensa que esse homem, se ele chegar no governo, mudou nosso país. Não mudou não. O Senhor me disse que serão 7 anos de batalha muito forte, muito forte. Então não se mova por uma dorzinha. Um dia eu estava subindo a escada de uma igreja desse jeito assim. O pastor falou assim: o senhor está doente? Eu falei: não, são os seus olhos. O senhor está manco dos olhos. Eu estou apenas numa batalha de linha de frente. Já preguei em muitos lugares. Você passar o dedo na testa assim e estava frio, como hoje que eu estou suando com frio. Para mim não está quente, mas eu estou suando por causa da densidade da batalha. É tempo de atitudes novas. Deus tem um sonho com a América do Sul. Ele está te vendo na linha de frente.
Ele fica com os que sonham, ele não quer que você retrocede. Não se mova pelo que você está sentindo, se mova pelo aquilo que você acredita. Se mova pelo que você acredita. Não retroceda, não se entrega. Fica com os olhos abertos. Aqui e acolá tem um Davi quase morrendo dentro da casa de Saul. Cata ele pela mão e traz. Nós não pescamos em aquário, nós pegamos o aquário e viremos no rio. Amém? É errado pescar no aquário, entende? Mas é errado é deixar quem é do rio preso no aquário. Quantos de vocês estiveram em aquários, né? Não bebe água nova, não vai na fonte. No aquário você bebe água com os outros, aqui você vai na fonte. Entende? Você está entendendo o que eu estou te falando por enigma? Descobre um Davi essa semana e traz. Não pesca em aquário, é errado. Mas onde tem um Davi na casa de Saul, traz para a casa de Davi. Você vai ver. Às vezes tem uma pessoa esquisita, doida, traz para cá, porque Davi é o único ministério que treina louco. Se Davi não treinasse louco, você não estava aqui. Aí você fala, você é louco? Como é que louco? Só louco entende de louco. Mas a Bíblia diz que nós somos salvos pela loucura de Deus. Somos salvos pela loucura de Deus. Amém? Coloque-se de pé. Quando Paulo estava longe, e ele ia orar por alguém, e ele dizia assim, ausente no corpo, mas presente no Espírito. Deixa eu te falar de uma sensibilidade da intercessão. Sabe quando você ouve que teu pastor vai para a Bahia? Eu já ouvi que ele vai para a Bahia. Quando ele viaja, ele comunica e a gente ora. Mas deixa eu te contar um segredo da sabedoria de Deus. Sabe quando você ouve que ele vai viajar e você tem uma palavra para jejuar quando ele está viajando? Então você foi com ele. Lembra quando Paulo diz, meu corpo não está lá, mas o meu espírito está lá. Começa aí com o teu pastor. Fique trabalhando aqui. E talvez teu serviço é meio pesado, então você fica jejuando com suco. E quando você está jejuando, você fica lembrando daquilo, Senhor, sobre ele, teu sangue, tua unção, teu estabelecer do reino. A Bíblia diz, orando em todo tempo, em todo lugar, levantando as mãos santas e abençoando. Igreja Rei Jesus, vá junto com o seu pastor. A hora que eu estou ministrando aqui, tem 20 intercessores orando por mim e um bando de pastor. Eles vão comigo. Por quê? Porque esses ministérios que não são do sistema, eles não vão pelo sistema, eles vão pelo Espírito, então eles têm que enfrentar principados. Então você começa a colher junto, receber junto, crescer junto. Porque isso é contabilizado para você como responsabilidade com fidelidade. Diga, Espírito Santo, me dê responsabilidade com fidelidade. Levante tuas mãos e diga, Senhor, use minhas mãos da intercessão para guardar os líderes e os pastores que têm aliança com meu pastor, para guardar a vida deles. Senhor, eu oro em nome de Jesus. Olha aqui para mim. Pastor e pastora não são feitos de pó de anjo. Pastor tem crise, tem luto, tem fraqueza, tem tudo. Eu, além de tudo, eu sou esquisito, louco, chato e bruto.
Você acha que eu vou mudar? Acho que a tendência é só piorar. Agora eu vou ficar velho. Esses próximos 70 anos que eu tenho para ficar velho na minha frente aí. 70 anos eu já estou com 120, chegou a hora de morrer. Passa tão logo. Deixa eu dizer uma coisa para você. O líder de uma igreja, se Jesus não agradou todo mundo, ele também não vai agradar. Um dia Noé tomou um vinho. A Bíblia diz que Noé estava nu. A figura de Noé, às vezes é uma fraqueza, é um erro. Entende? Às vezes Deus deixa uma fraqueza numa pessoa, sabe para quê? Para a gente não se orgulhar. Se Paulo era esbofeteado por um demônio, será que só tinha aquele demônio para esbofetear? Da parte de Deus, a Bíblia diz. Por que ele chorou? E Deus falou assim: não, Paulo, eu vou deixar esse problema no seu ministério. Noé teve um problema um dia, e um filho dele saiu difamando ele, falando do problema. Tem alguma bandeira aqui? Não? Cadê aquele teu pano, Sara? Tua saia. Dá tua saia aqui. Vem cá. Abre esse negócio aqui. Só pega de lá, profeticamente. Diz que depois que passou o vinho, Cão foi amaldiçoado. Esse espírito que está aí, querendo tomar o Brasil, é o espírito de Cão. Não deixe o espírito de Cão atacar a autoridade. Nunca, nunca. Meu pastor não é perfeito. Eu não sou perfeito e o teu também não, tá? Perfeito é Jesus, e se eles mataram. E se eles não tivessem matado o perfeito, nós éramos obrigados a ser perfeito. Deus não procura pessoas perfeitas. Deus ativa propósito, porque você nasceu com propósito. A Bíblia diz que quando o Cão falou da nudez do pai, faça assim, para frente você com a tua cabeça. Vamos achar onde é que está o casal aqui. Eles fizeram isso aqui, ó. Eles cobriram eles, sabe? E a Bíblia diz que Jefté e Sem não queriam ver a nudez do pai. Põe só em cima do Diego aqui. Deixa isso aqui. Eu não sei como você vê ele. Eu não consigo ver ele como o homem vê. Eu consigo como Deus vê. Entende? Há um propósito grande. Não com Pouso Alegre, com as nações da terra aqui. Tudo que ajudar ele a crescer, cresce com ele. Tudo que ele conquistar é para vocês. E depois a gente entrega tudo para Jesus. Amém? Diga comigo: espírito de Cão, sai da minha igreja. Diga: todo espírito de comunismo, de zombaria da autoridade, sai da minha igreja. Diga: o manto de Sem Jefté vem sobre nós, e nós vamos cobrir o nosso líder todos os dias, e ninguém tocará no nosso líder. Aplauda Jesus. És o Alfa, o Ômega. Morreu como um cordeiro. Morreu como um cordeiro. Morreu como um cordeiro. Morreu como um cordeiro. Ressuscitou como um leão. Ressuscitou como um leão. Ressuscitou como um leão. Ressuscitou como um leão. És o Alfa e o Ômega,
o início e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, morreu como um cordeiro, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão, ressuscitou como um leão. Jesus, 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 maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o príncipe da paz, o Pai da eternidade, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, príncipe da paz, Yeshua, o alfa e ômega, tu és o alfa e o ômega,
santo. Maravilhoso, maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Pai, o Pai da eternidade, o príncipe da paz. A igreja, maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Maravilhoso conselheiro, Deus forte, príncipe da paz. Tu és o Alfa e o Ômega, O princípio, e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Tu és o Alfa e o Ômega, o princípio e o fim. Tu és santo, tu és santo, tu és santo. Te adoramos, Senhor. Levante a sua mão. Se renda ao Senhor nessa noite. Tu és santo, Jesus. Tu és maravilhoso conselheiro, Deus forte, Pai da eternidade, príncipe da paz. Te adoramos nessa noite, nesse lugar. Tu és digno, Jesus. Tu és digno de toda glória, de toda adoração. Nós rendemos a Ti a nossa vida de todo o nosso coração. Deus, nós Te louvamos. Jesus, príncipe da paz, Tu és adorado neste lugar. Tu és o único digno de toda glória. Nós nos rendemos como igreja. Nós nos rendemos nessa noite de todo o nosso coração, com toda a nossa força, com toda a nossa vida. Declaramos: Tu és o nosso Deus, Tu és o nosso Senhor, Tu és o nosso Mestre. A nossa vida é Tua, para a Tua glória, para a Tua honra, para que todo o propósito, Deus, se estabeleça, oh, nesse tempo, Senhor, para toda a eternidade. Vem, Senhor, e toma o lugar que é devido Teu, Senhor. Teu lugar, Senhor. Vem e toma o Teu lugar em nós. Vem e toma o Teu lugar em nós. Declare nessa noite, igreja, que Ele tome o lugar que é devido dEle, lugar que é de Cristo na tua vida. Oh, vem, Jesus, e toma o Teu lugar. Declare isso nessa noite. Declare isso sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre todas as áreas da tua vida. Declare o senhorio de Cristo. Declare o senhorio do Senhor. Aleluias. Te louvamos, Senhor, nessa noite. Obrigada, Deus, por cada palavra liberada nesse lugar. Obrigada pela vida, Deus, do Teu servo, do Teu filho. Deus, este casal que o Senhor trouxe aqui, Deus, em Pouso Alegre, para liberar, Deus, ó Deus, um novo tempo sobre esta igreja, sobre essa cidade, sobre essa região, Senhor. Nós Te louvamos, Pai, obrigada. Deus, somos gratos por todo o propósito que o Senhor tem derramado neste lugar. Obrigada, Senhor. A Ti a honra e a glória, o louvor, a adoração, Senhor. Dê um aplauso ao Senhor, aleluias.